Fala pessoal, professor Otávio aqui e hoje vamos resolver a questão 19 aplicada no Colégio Militar de Manaus 2019-2020. Vamos lá? Questão na tela. Pessoal, toda vez que temos esse bonequinho aqui, Maravigood, temos o Level Up, momento de resolver questões de Colégio Militar. E agora vamos resolver a questão 18. Fala o seguinte: o esquema a seguir apresenta os horários em que toca o sinal de uma escola no período vespertino. Observe-o e leia as informações que seguem. Muito bem. Então, nós temos aqui os horários: primeira, segunda, terceira aula, intervalo, quarta aula, quinta aula e saída, certo? Aí eu tenho aqui algumas afirmações, afirmação 1, 2 e 3, e fala: sobre as afirmações anteriores, marca a alternativa correta. Então, ele tem aqui, 1 e 2 estão corretas, 1 e 3 estão corretas, todas estão corretas, 2 e 3 estão corretas, apenas 1 está correta. Então, tem que analisar e verificar se a 1, 2 e 3 estão corretas, ou só a 1, ou só a 2, ou 3, né? Então, vamos lá. A afirmativa 1 fala o seguinte: o horário em que se toca o sinal para o início da primeira aula é 13 horas e 30. Então, vamos lá. Primeira aula, tá aqui, primeira aula. Qual horário aqui, pessoal? Vamos ver. O menor ponteiro aqui no relógio é da hora. Então, tá aqui, 12 horas. Aqui, nesse 1, nós temos 13 horas, certo? Porque seria no pós-meridiano, PM. Então, seria 12 horas, meio-dia, depois 1 hora da tarde, 13 horas. 13 horas e 30, porque o maior ponteiro aqui, ele equivale nos minutos. Então, aqui exatamente 13 horas e 30 minutos. É o horário que ele fala que toca o sinal para o início da primeira aula. Exatamente. Então, essa aqui está verdadeira. A 2. O término da quinta aula é às 17 horas e 10. Qual é o término da quinta aula? Vamos observar, pessoal. Aqui, eu comecei a primeira aula, terminei no início da segunda aula. Então, o término é sempre um reloginho depois do que está previsto aqui, primeira aula, terminei nesse segundo reloginho aqui. Comecei a segunda aula, terminei aqui. Comecei a terceira aula. A terceira aula termina no início do intervalo. Tem um intervalo, ele termina no início da quarta aula. Começa a quarta aula, termina no início da quinta aula. Começo a quinta aula, termino aqui nesse horário, que é exatamente na saída, 18 horas. Então, ele fala que o término da quinta aula é às 17 horas e 10. Não é. O término é às 18 horas. O início da aula vai ser exatamente aqui, 5 horas, vai estar aqui, então 17 horas. E aqui eu tenho 5, 10 minutos. Então, 17 horas e 10 minutos é o início, não término. Ele falou término, uma pegadinha aqui. Então, está falsa. Beleza. E a alternativa 3 fala o seguinte: cada aula tem duração de 50 minutos? Vamos ver. Olha só. Vamos observar aqui essa quinta aula até a saída. Da quinta até a saída. Eu tenho aqui 18 horas é o horário da saída. E a quinta aula começou às 17 horas e 10 minutos. Se eu fizer essa subtração, eu consigo entender, quanto tempo eu tenho de aula. Vamos ver? Subtraindo aqui, aqui tem 0, 0. Então, não dá para tirar 0, 0 de 10. O que eu faço? Vou fazer uma subtração. O que era 18 horas passa a ser 17 horas. E o que era 0 minutos passa a ser 60 minutos. Porque 1 hora equivale a 60 minutos. Então, quando eu for passar para cá, eu vou passar 60 minutos, 60 menos 10 dá 50 minutos, certo? 17 menos 17 dá 0 horas. 0 horas, 50 minutos. Então, tem uma duração de 50 minutos. A 3 está correta. Então, a alternativa correta é a letra B. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Beleza, pessoal? Então, com isso, finalizamos mais uma questão de colégio militar. Uma questão maravilhosa. Beleza, pessoal? Uma questão que você tem que entender como funciona relógio e tudo mais. Beleza? Uma teoria muito importante. E se você quer resolver mais questões com o Titio Otávio, questões de colégios militares, clique no link aqui abaixo, será um prazer poder contribuir com a sua preparação para os colégios militares. Um abraço e até o próximo vídeo.